Voltei, meus irmãos, para fazer a leitura da sabedoria, que eu já comecei, hoje estou no 17. E quem quiser ver, que não viu ainda, tem tem todos, desde o dia de 1 até o 17, que é hoje. Tem aí no canal. Em verdade, grandes e impenetráveis são vossos juízes, Senhor. Por isso, as almas grosseiras caíram no erro, por terem acreditado que podiam oprimir a santa nação, os ímpios, prisioneiros das trevas e encarcerados por uma longa noite, jaziam encerrados nas suas casas, tentando escapar à vossa incessante vigilância. Depois de terem imaginado que com seus secretos pecados ficariam escondidos sob o sombrio do esquecimento, eles se viram dispersados como uma presa terrível de um espanto e amedrontados por alucinações. Mesmo o canto mais afastado em que se abrigavam não os punha ao abrigo do terror. Ruídos aterradores ressoavam em torno deles, e taciturnos aspectos de lúgubre aspectos lhes apareceriam. E taciturnos aspectos de lúgubre aspecto lhes apareciam. Nenhuma chama, por intensa que fosse, chegava a iluminar, e a luz brilhante dos astros era impotente para iluminar essa noite sombria. Mas aparecia-lhes de súbito nada mais que uma chama aterradora, e tomados de terror por esta visão fugitiva, julgavam essas aparições mais terrível ainda. A noite dos mágicos se mostrou ilusória, e essa sabedoria a que eles pretendiam evidenciou-se vergonhosamente como falsidade. Aqueles que jactavam de banir as almas doentes, o terror e a perturbação eram eles mesmos atormentados por um ridículo temor. Mesmo quando nada de mais grave os aterrorizava, a passagem dos animais e o silvo da serpente punham-nos fora de si. E eles morriam de medo, recusavam-se até mesmo de contemplar essa atmosfera, a qual nada podia escapar. Porque a maldade condenada por seu próprio testemunho é medrosa, e sob o peso da consciência supõe sempre o pior. Pois o temor não é outra coisa que a privação do socorro trazido pela reflexão. Porque quanto menor for em sua alma a esperança de auxílio, tanto mais penosa é a ignorância daquele que se tem medo. Eles, durante essa noite de impotência, saída dos encantos de Hades, impotente, dormiam no mesmo sono, agitados de um lado pelo terror dos espectros e paralisados do outro pelo desfalecimento da alma, pois era um pavor repentino e inesperado o que se abatera sobre eles. E todo aquele que caía sem força ficava como que preso e encerrado num cárcere sem ferro. Fosse ele camponês ou pastor, ou operário que se afadiga sozinho no seu trabalho. Uma vez surpreendido, tinha de suportar a inevitável necessidade, porque todos estavam ligados por uma mesma cadeia de trevas. O silvo do vento, o canto harmonioso dos passarinhos nos ramos espessos, o murmúrio da água correndo precipitadamente, o estrondo das rochas que se desempenhavam, a carreira invisível dos animais que saltavam, os urros dos animais selvagens, o eco que repercutia nas cavidades dos montes, tudo os paralisava de terror, enquanto o mundo inteiro era alumiado de uma brilhante luz e sem obstáculos se entregava às suas ocupações. Somente sobre eles se estendia uma pesada noite, imagem de trevas que mais tarde os deviam acolher, e eram para si mesmos um peso mais insuportável que esta escuridão. Agora eu vou na 18. Sabedoria 18. Contudo, para vossos santos,
havia uma luz brilhantíssima. Sem verem seus semelhantes, os outros ouviam-lhe a voz e julgavam-nos felizes por não sofrerem os mesmos tormentos. Davam-lhes graças porque não se vingavam dos maus tratos suportados e pediam-lhe perdão de sua inimizade. Pelo contrário, vós deste uma coluna luminosa para guiá-los na sua marcha para o desconhecido. Como um sol que, sem incomodá-los, alumiava seu glorioso êxodo. Mas eles mereciam ser privados da luz e aprisionados nas trevas. Eles que tinham encerrado em prisões os vossos filhos, através dos quais a incorruptível luz da lei se desvia comunicar ao mundo. Também tinham resolvido levar à morte os filhos dos santos, mas um deles foi exposto e salvo. E para puni-los, fizeste perecer em multidão de seus filhos, e todos juntos vós os aniquilaste na profundeza das águas. Essa mesma noite tinha sido conhecida de antemão por nossos pais, para que, conhecendo bem em que juramentos confiavam ficassem cheios de coragem. Assim vosso povo esperava tanto a salvação do justo como a perdição dos ímpios. E pelo mesmo fato de terdes destruído os nossos inimigos, vós nos convidastes a ser vossos servos e nos honrastes. Por isso, os santos filhos dos homens ofereciam secretamente um sacrifício de comum acordo, estabeleciam o pacto divino, que os santos participavam dos mesmos bens e correriam os mesmos perigos, e entoavam já os hinos de seus pais. Quando se elevaram os gritos confusos dos inimigos e espalhavam as lamentações dos que choravam seus filhos. Uma mesma sentença feriu o escravo e o senhor. O homem do povo sofria o mesmo castigo que o rei. Todos igualmente tinham um número incalculável de mortos, abatidos da mesma maneira. O sobrevivente não era suficiente para sepultá-los, porque, no instante, sua maior geração era exterminada. Depois de terem permanecido incrédulos por causa de seus sortilégios, reconheceram, vendo morrer seus primogênitos, que esse povo era verdadeiramente filho de Deus. Porque quando um profundo silêncio envolvia todas as coisas, e a noite chegava ao meio do seu curso, vossa palavra toda-poderosa desceu dos céus e do trono real, e, qual um implacável guerreiro, arremessou-se sobre a terra condenada à ruína. De pé, ela tudo encheu de morte, e pisando a terra, tocava os pés. No mesmo instante, visões e sonhos terríveis os perturbavam, e temores inesperados o assaltaram. Tombando aqui e acolá, semi-mortos revelavam a causa da morte que os atingia, porque o sonho que os tinha agitado tinha-nos informado antecipadamente para que eles não perecessem, sem conhecer a causa de sua desgraça. Verdade é que a prova da morte feriu tantos justos e numerosos por os que ela abateu no deserto. Mas a ira de Deus não durou muito tempo, porque um homem irrepreensível se apressou a tomar sua defesa, servindo-se das armas do seu ministério pessoal, a oração e o sacrifício expiatório do incenso. Opôs-se à ira e pôs fim ao flagelo, mostrando que era vosso servo. Dominou a revolta não pela força física, nem pela força das armas, mas pela palavra deteve aquele que castigava, relembrando-lhe os juramentos feitos aos antepassados e a aliança estabelecida. Já os mortos se amontoavam uns sobre os outros, quando ele interveio, deteve a cólera e afastou-se dos vivos. Na sua longa vestimenta estava representando o universo inteiro, mas 4 fileiras de pedras, os nomes gloriosos dos patriarcas, e no diadema de sua cabeça, da cabeça de sua majestade. Diante destas coisas, cedeu o exterminador, e foi diante deles coisas que retrocedeu, porque a simples demonstração de vossa ira era suficiente. Vou ler a Sabedoria 19.
Quanto aos ímpios, inexorável, foi a ira que os prosseguiu até o fim, porque Deus previa o que eles haviam de fazer, isto é, depois de terem deixado partir os justos, instando mesmo que fossem embora, mudariam de opinião e os perseguiam. Na verdade, eles estavam ainda enlutados e gemiam sobre a tumba dos seus mortos, quando loucamente tomaram outra resolução e perseguiram como a fugitivo aqueles quais tinham rogado que partissem. Um merecido destino os impelia a esse proceder extremo, e os atiravam no ouvido dos antecedentes passados, para que sofressem em meio a tormentos um castigo completo, e fossem feridos de uma morte insoluta, enquanto vosso povo tentava uma extraordinária passagem. É que toda a criação, obedecendo às vossas ordens, foi remodelada em sua natureza, para que vossos filhos fossem conservados ilesos. Foi vista uma nuvem cobriu o acampamento, e a terra seca surgiu do que tinha sido água. Um caminho viável formasse no mar vermelho, e um campo verdejante emergir das ondas impetuosas. Oh, glória a Deus! Por aí passou toda ela, a nação dos que vossa mão protegia, e que viram singulares prodígios. Iam como cavalos conduzindo as pastagens, e soltavam como cordeiro glorificando a vós, Senhor, seu libertador. Porque eles se lembravam, ainda que tinha acontecido na terra estrangeira, como a terra, contrariando a geração dos vivos, tinha produzido mosca, e como o rio, em lugar de peixe, tinha lançado fora uma multidão de rãs. Mais tarde, viram ainda nascer uma nova espécie de pássaro, quando, premidos pela cobiça, pediram manjares delicados. Portanto, para satisfazê-los, os cordonizes subiram do mar. Os castigos não surpreenderam os pecadores, sem que fosse antes advertido pela violência dos raios. Suportavam justamente o castigo de sua própria maldade, porque tinham mostrado excessivo ódio pelo estrangeiro. Houve muitos que não quiseram receber hóspedes desconhecidos, mas esses reduziram a escravidão, hóspedes que tinham sido benfeitores. Isso não é tudo. Haverá algo a mais que um castigo qualquer para aqueles que recolheram mal os estrangeiros. Mas estes, a princípio, receberam bem seus hóspedes e concederam-lhes a participação em seus direitos. Em seguida, eles se encheram de males. Do mesmo modo, foram feridos de cegueira, como aqueles homens, às portas do justo, quando, envolvidos por uma profunda escuridão, procuravam cada um de seu lado a caminho para suas casas. Assim, os elementos mudavam suas propriedades entre si, como na harpa os sons mudaram de ritmo, conservando a mesma tonalidade. É o que se pode verificar perfeitamente quando se consideram esses acontecimentos. Os seres terrestres tornavam-se aquáticos, os que nadam passavam-se à terra. O fogo era mais violento abaixo da chuva, e a água esquecia a propriedade em que tinha de extingui-lo. Além disso, as chamas não ofendiam as carnes dos frágeis animais que os atravessaram, e não liquefaziam esses alimentos celestes, semelhante ao gelo inteiramente capaz de ser derretido. E que em tudo, Senhor, engrandeceste e glorificaste seu povo, e não vos dedignastes de assisti-lo em todo o tempo e em todo lugar. Terminei de ler o livro da sabedoria, meus irmãos. Releio, escutem, para que vocês não venham dizer mais tarde que não ouviu a palavra do Senhor. Porque tem muita gente que às vezes não sabe ler.
Eu estou lendo porque tem gente que não tem acesso à leitura, não, infelizmente não sabe ler. Mas tem ouvido para ouvir. Pode ouvir. E é ouvindo que a gente aprende. Lendo e ouvindo. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com essa dica. Escutem a palavra do Senhor. Reserve uma hora. Reserve uns minutinhos, é tão pouquinho, ó, 15 minutos. Eu já nem faço muito grande, exatamente, para não ter desculpa, que é porque fica perde muito tempo escutando a palavra. Então eu já faço menorzinho por isso. Porque por mim eu lia, eu pegava do 1 até o 19, lia tudo num dia só. Mas acontece que a gente também não pode ler tudo de uma vez, porque a pessoa acaba não entendendo. Tem que ler menos, que é para a pessoa entender, mastigar a pessoa, ouvir, prestar atenção, voltar de novo naquela parte que ele não entendeu, escutar outra vez, que acaba compreendendo. Deus dá a sabedoria, tanto que se chama sabedoria. Deus dá. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor. Eu volto daqui a pouquinho de novo.